Eu penso que o Venâncio Mondlane seria mesmo um convidado. E quem está a fazer a festa, permita-me este paralelismo, quem está a fazer a festa é que convida as pessoas para participarem lá. Ora, se Venâncio Mondlane não está neste congresso, eu não penso que também isto de alguma forma lhe vai retirar aquilo que são as suas pretensões em dirigir a RENAM. É uma reunião importante? É, mas não é uma reunião decisiva para aquilo que são as aspirações de Venâncio Mondlane. Ora, aquilo que Venâncio Mondlane pretende, e eu vi uma entrevista há dias, e ele dizia até que ainda esperava ser convidado ao Congresso, é porque ele sabe a priori que pode ser ou não pode ser convidado. Mas a pretensão dele, acredito eu, última, não é estar neste Congresso, mas é dirigir a RENAM no sentido de concorrer às eleições presidenciais. Eu penso que é este o foco que o Venâncio Mondlane tem que ter neste momento. Muito bem, ele conseguiu, através das vias judiciais, fazer com que aquilo que são os estatutos da RENAM, de alguma forma, portanto, fossem respeitados. Pois, deixa-me colocar a tua questão desta forma. Se Venâncio Mondlane não tem desafiado a liderança da RENAM, portanto, à medida que ele desafiou, estaria ou não, ou poderia ou não estar presente, digamos assim, neste Conselho Nacional? O que é que lhe parece? Eu não tenho dúvidas que ele estaria presente se não tivesse desafiado a liderança da RENAM, até pelos cargos que ele ocupava dentro da própria RENAM, assessor do presidente do partido, de nenhuma maneira podia estar fora, portanto, de uma reunião magna como esta, ao nível, portanto, do partido. Isto é claramente uma situação em que se procura, de alguma forma, fragilizar aquilo que é a ação de Venâncio Mondlane dentro do partido de RENAM, mostrando, de alguma forma, que Venâncio Mondlane pode ser afastado daquilo que são as reuniões importantes, etc. Mas ele, como cidadão, ele como pessoa que reúne os requisitos, e ele estava, uma das questões que ele discutia era esta de inclusão de determinados anos para poder ser candidato ao partido, etc. Eu acredito que se ele for a preencher os requisitos necessários, ele pode concorrer, portanto, à presidência da RENAM, mesmo que não participe nesta reunião que está a acontecer agora. Eu penso que são guerras, e que nós já falamos aqui neste programa, internas dentro do próprio partido, e que se procura, de fato, enfraquecer a figura de qualquer opositor. Não sei se Manuel de Araújo está presente no Congresso, aliás, nesta reunião, mas me parece que não, parece que também foi afastado. Então, está-se a procurar, de alguma forma, a regimentar aquilo que é a posição de Ossufo Momade e procurar mostrar, de alguma forma, que o partido pode andar, que o partido pode seguir sem estas figuras que, digamos, até são recentes neste partido. Não são figuras que tenham aparecido há muito tempo, na época da Câmara. Claro que o Venâncio Mondlane foi convidado para RENAM por a fonte da Câmara, mas não tem aquele passado, não tem aquele histórico da RENAM, é alguém que está a aparecer, e o que está-se a questionar é isto. Mas quem é este miúdo que só agora aparece e que quer nos criar aqui problemas, enquanto nós temos o controle do próprio partido, e agora queremos lhe mostrar que ele, de alguma forma, pode até não participar em reuniões importantes do partido, mas isto depende, na minha ótica, da própria capacidade que Venâncio Mondlane tem de resistir a este tipo de atos que estão a ser praticados ao nível da RENAM, sem querer com isto dizer que é obrigatório que ele participe nesta reunião. Há estatutos e me parece que, de alguma forma, o próprio partido vai tentar seguir aquilo que é a linha, mas acho que não há nenhuma violação aqui quando o Venâncio Mondlane não é convidado a participar desta reunião. Edson, o Ossufo Momade mostra que, apesar de Venâncio ter seguido, digamos assim, toda a legislação ao forçar
até, se quisermos usar este termo, a realização, portanto, deste Conselho Nacional, no fim do dia, a disciplina partidária é que prevalece. É assim, deixe-me roubar 30 segundos, que não ache inimigos por aí, antes de comentar o que tem. Lembrei-me de uma coisa sobre o que nós estávamos a falar. Desta vez, a Assembleia da República deve autorizar a entrada de Ruanda em Moçambique. Desta vez, devem nos esclarecer por que a União Europeia está a vir para suportar estas forças. Então, aqui é um complô internacional. E nós temos que estar atentos. Estas forças devem entrar em Moçambique via Assembleia da República e obter consenso. E nos explicarem por que a União Europeia está a financiar ou vai suportar a presença deste Ruanda. Se estamos a treinar forças e ainda não nos mostraram, estamos a financiar, então aqui é um problema grave. Não quero comprar inimigos, mas quero que o futuro dos meus filhos seja salvaguardado e seja garantido. Eu posso não aparecer amanhã, descer e pegar 5, 6 balas, mas deixa ficar claro que o futuro dos moçambicanos é que está em jogo. Não há necessidade de fazermos as coisas sem esclarecimento. Também vindo ao que me coloca sobre esta questão da clivagem, Venâncio Mondlane, Renamo, Suf Momad, que os seguidores do Venâncio Mondlane não me olhem como inimigo, os seguidores do Venâncio não me olhem como inimigo. Eu estou simplesmente para trazer uma clara evidência daquilo que é um problema nacional. Qual é o problema nacional? Os partidos políticos em Moçambique dividiram a juventude em 3 modelos: Renamo, MDM e Frelimo. E todos esses têm uma ausência daquilo que é a cultura de um país. Pode haver, sim, esta diversidade de partidos políticos, mas o país não pode perder a sua agenda nacional. O que é que temos como agenda do país? Se olhares para os países à nossa volta, a democracia existe. Na África do Sul temos a democracia. E os partidos políticos exercem a sua democracia sem interferir muito a fundo aquilo que é a estrutura do Estado. Então, o que é que nos venderam esses senhores? Nos venderam uma democracia debilitada, onde eles se subdividem em partidos políticos e os interesses do partido ficam assim. Se você não é da Renamo, fica inimigo dos que são da Frelimo. Se você é da Renamo, fica inimigo com os que são da Frelimo. Se você é da Renamo, fica inimigo do MDM. Qual é o país que nós queremos construir com esta divisão de pilares políticos que nós assistimos em Moçambique? Que os jovens assumam este protagonismo. Esses senhores estão com agendas claras de comer, continuar a comer, e estes jovens que são arrastados não vão ter nem um pão para comer. Então, é preciso começar a compreender que estão a alimentar tubarões insaciáveis. No momento em que eles querem que os jovens, o povo, lhes acarinhem, vão fazer todos os discursos possíveis, bonitos, contamos convosco, vamos vos dar isto, e um outro discurso perigoso foi aquele do Livone. Não podemos admitir como juventude que cada jovem estuda, forme-se, busque emprego, não olhando para partidos políticos como uma forma de fazer dinheiro. Indo ao Conselho Nacional da Renamo, os estatutos da Renamo são bem claros. Só vão lá os que são membros. E o partido pode convidar quem quiser. E não foi o que aconteceu. Temos uma juventude que canta. Venâncio Mondlane gostaria que fosse lá, mas não foi. E assistimos uma pouca vergonha em que houve pancadaria. Quem é o interessado numa sabotagem igual? A pergunta é esta. Quem é a pessoa excluída que está interessado numa coisa igual? Os partidos políticos são democráticos e têm os seus estatutos. Agora, perdem ambos, tanto o Venâncio, tanto a Renamo,
a exclusão daquilo que são as suas potencialidades. A Renamo sem Venâncio vai continuar, o Venâncio sem Renamo vai continuar. O que vai depender é como é que cada um vai se impor diante dos seus concorrentes diretos. Nós não podemos nos esquecer, o país tem como olheiros a União Europeia, os asiáticos, todos esses países europeus estão de olho na situação política nacional. Quem define a governação em África são europeus. Eles é que dizem quando é que a Renamo ganha, quando é que a Renamo perde. Então que os jovens não percam o foco, saibam o que estão a fazer. A Renamo tem instrumentos, tem formas próprias de fazer a política e está a fazer a sua política. Fica claro que Venâncio Mondlane não está neste Conselho Nacional por ter desafiado a liderança, portanto, do Partido Renamo. Óbvio. Eu vou dar um exemplo muito concreto e bem rápido. Houve lá um anjo no céu, de nome Lúcifer, desafiou a plenitude de Deus e, no fim, pegou 1/3 dos seus anjos e criou o seu reino. Agora, se o Venâncio não cabe na Renamo e sente que já não cabe, que tome uma atitude. Em vez de continuar a se sabotar entre eles, ele que diga claramente que, olha, eu já não tenho espaço, porque a Renamo nunca vai dizer isso. Ele também nunca vai assumir isto. Mas dentro de cada um deles, sabem quais são os espaços a darem. Então, que a política não venha dividir os moçambicanos. Temos uma fome para combater, temos uma guerra para combater, temos uma situação econômica para combater e precisamos estar unos. Pois bem, Sérgio, este cenário que se desenhou, portanto, para a chegada deste Conselho Nacional da Renamo, traduz, de certa forma, a ideia de que os partidos políticos não vivem, ou melhor, estão mergulhados numa espécie de crise democrática interna? Sim, em parte traduz isso. É verdade que nós não podemos estar a falar de democracia. Aliás, já sabemos isso muito bem, quer olhando para qualquer partido neste cenário todo do sistema político moçambicano, nós percebemos isso. Parece que tudo está centralizado numa cúpula, num líder, num certo grupo de pessoas. E é verdade também que, se nós olharmos para a realidade da Renamo, a sua criação foi, desde o princípio, algo que estava muito mais ligado ao líder histórico. E fazia sentido até, porque tinha esta dinâmica de guerra, esta dinâmica militar, e tudo foi centralizado nessa realidade. Dizia aqui, outra vez, que o grande problema é que, se nós formos olhar para os 5 órgãos da Renamo, aliás, o 5º órgão é exatamente a Presidência da República, que é um órgão singular, mas que acaba suplantando os demais. O órgão, ou seja, o Presidente da República, o único órgão que está por cima do Presidente da República, Presidente da Renamo, é o Congresso. Tirando o Congresso, nós temos o Conselho Nacional, que está por debaixo dele, e quem convoca o Conselho Nacional é ele, a não ser que seja, neste caso, um Congresso extraordinário, que pode ser convocado, neste caso, por 1/3 dos membros do Conselho Nacional, mas ele também vai convocar o Conselho Político e vai convocar também o Conselho Jurisdicional. Ou seja, todos esses elementos, ele está por cima e tem todo o poder centrado nele. E faz sentido que todas essas coisas aconteçam, até porque, se nós formos olhar para a realidade da Renamo, vamos notar que todas as decisões que são tomadas em qualquer desses órgãos partem exatamente de uma proposta do presidente da Renamo. Se é para a indicação dos membros do Conselho Nacional, se é para a indicação dos membros do Conselho Jurisdicional, todos esses aparecem sempre para os órgãos como uma proposta do presidente da Renamo. Ou seja, ele está aqui um super poderoso diante desta realidade toda. Há uma questão que é preciso ter em conta quando nós olhamos para tudo que está ali. Primeiro é que a Renamo precisa de se redefinir e saber exatamente qual é a sua trajetória, onde quer chegar e se, na verdade, quer aceder neste caso, ao poder. Mas é preciso também olhar aqui para essa realidade. Por exemplo, olhando para a situação do Venâncio.
Sim, estamos a falar, nos termos dos estatutos da RNAM, é verdade, estamos a falar dos 120, dos termos estatutários, os membros do Conselho Nacional são 100 membros do Conselho Nacional, todos indicados, de alguma forma, por sugestão do presidente da RNAM. E se nós formos olhar para essa realidade também, vimos uma outra situação interessante. É que, para a realidade da RNAM, estamos agora no sexto Conselho Nacional. Quer dizer, já passam mais de 5 anos, pelo menos, a RNAM, nos seus estatutos, definiu que há 2 Conselhos Nacionais que vão acontecer por ano. O que significa que, pelo menos, nós já estaríamos, mais ou menos, em 10, 12, não é, Conselhos Nacionais. Significa que há aí uma série, não é, de reuniões que não aconteceram. Então, faz sentido que, na verdade, temos que comandar esta pujança de Venâncio de obrigar para que essas reuniões tenham acontecido. Mas também não pode, essa é a questão que sim tem que ser, não podemos esperar que depois disso ele seja convidado. Aliás, se ele fosse membro do Conselho Nacional, sim, fazia sentido que ele pudesse aparecer mesmo que não fosse convidado. Não sendo membro do Conselho Nacional, ser convidado a esta reunião, que imagem poderia traduzir, tanto para o próprio partido RNAM, sob o ponto de vista de unificação até neste processo de ideias contrárias que perseguem, digamos assim, objetivo comum, mas que pensam diferentes. Sim, até porque não só apaziguava a própria RNAM e mostrava, na verdade, que estamos aqui perante uma liderança que está aberta, não é, a todas as ideias, de alguma forma conciliatória, e que busca harmonia e que tem uma visão. Porque, veja-se, o que está aqui em questão, mesmo se nós olharmos para a questão do Venâncio, seja quem for, o que está aqui em questão não é a questão do poder, ou seja, a questão da liderança da RNAM como tal. O que está em pauta em toda esta manifestação, quer olhando para a situação de qualquer partido neste momento, é que o partido vai indicar para ser concorrente às presidenciais. E para ser concorrente às presidenciais, a nenhum dos partidos, pelo menos todos que nós temos aqui, não existe nenhuma obrigatoriedade de que essa pessoa, primeiro, não é necessário que seja membro do partido. Não é? O partido pode, assim, de nós aqui escolher, olha, o fulano, não é, tem esse perfil que nos representa. Não é? Mas é verdade que todo este exercício tem que passar por esses órgãos todos, tem que passar por aí. Então, primeiro é que, sim, o que o Venâncio procura neste momento não é... Aliás, nós temos um exemplo claro. Por exemplo, toda a história, quer mesmo contada pelos próprios membros da RNAM, quer contada por ele, vai corroborar no sentido de que quando o Venâncio veio para a RNAM, nem era para ser membro da RNAM. Ele foi chamado exatamente para uma frente específica, que era concorrer ao município de Maputo. E esta realidade parece que continua, aliás, continua, porque mesmo depois do desaparecimento físico, neste caso, do presidente da Câmara, que é a pessoa que o convidou, a própria RNAM continuou a apostar nele como uma pessoa de maior visibilidade para o efeito. Então, se a RNAM quer granjear tudo isso, na verdade, tem que ouvir um pouco aquilo que são os seus eleitores, aquilo que são os seus membros, aquilo que são os jovens da própria RNAM, que a RNAM, na verdade, vai precisar de todos esses jovens que hoje andam aqui a sovar, não é? Amanhã, para poderem fazer o trabalho. E, provavelmente, essas mesmas pessoas... Ou seja, a RNAM não se pode dar ao luxo, neste momento, de criar uma divisão. Nesta fase, o que nós precisamos é de todas as pessoas, ideias diferentes, sim, mas precisamos de nos conciliar para podermos chegar lá. Agora, olhando para a situação de Venâncio, concretamente, eu acho que, sim, o Conselho Nacional já está visto, está claro que aquele perfil que foi avançado, provavelmente aquele perfil vai passar 15 anos de militância, com alguma, sei lá, alguma ligação militar e por aí, que depois seja membro desses órgãos do Conselho Nacional. Aí o Venâncio, e logo o Venâncio chumba por aí. Mas isso significaria o quê? O fim, portanto, da caminhada de Venâncio dentro do Partido RNAM e olhando para as ambições que ele tem? Bem, nós olhamos para a RNAM
e olhemos para Venâncio em duas perspectivas. Venâncio tem um desejo que é aceder ao poder. E ele consegue granjear, consegue movimentar as massas, consegue de alguma forma, e tem uma boa base de sustentação. Arnamo, por outro lado, também quer aceder ao poder. E para aceder ao poder, Arnamo, nas condições atuais, aliás, vimos isso, Arnamo, o que vai acontecer, pelo contrário, o que vai acontecer é que Arnamo provavelmente até reduza a sua base de apoio. Não, Arnamo, se quiser se projetar que este é o momento adequado, até porque não só deve surgir no sentido de aparecer por si só, se for necessário, que faça aliança com quem quer que seja para o fazer. Então, de uma ou de outra forma, Venâncio, nesta perspectiva, se ele não for candidato de Arnamo, provavelmente seja o fim dele. Porque eu acredito que Venâncio o que vai fazer, de alguma forma, é aparecer diante de um outro organismo qualquer, político, seja uma coligação, seja um partido que o possa chamar, seja até de uma forma individual, porque ele tem uma base. Ele tem uma base de eleitores que o sustentam. Ele não teria dificuldade de conseguir 10 mil. Mas se, terminando esse pensamento, se ele o fizer, já estará a contrariar os estatutos de Arnamo, porque a própria Arnamo, no seu estatuto, vai estabelecer o seguinte: nenhum dos membros deve concorrer ou então se interligar a qualquer outro partido ou uma força política qualquer sem autorização do Conselho Nacional. Logo de imediato, se Venâncio avançar nessa perspectiva, então ele já está a contrariar os estatutos e, por conta disso, ele poderá passar por uma situação de processo disciplinar e por aí é o fim de Venâncio na Arnamo, mas o fim de Venâncio na Arnamo significa mais uma vez um enfraquecimento dos demais que Arnamo foi tendo ao longo da história. Pois bem, Fael, Arnamo chega portanto a este Conselho Nacional com o grande desafio, por aquilo que acompanhamos no discurso de Ossuf Momad, o grande desafio de vencer as eleições de outubro. E estas eleições de outubro acabam mostrando o ensombrar do que aconteceu nas eleições passadas, portanto, as eleições autárquicas. Neste momento, portanto, e para este processo que segue, que estratégias ou que pensamentos é que Arnamo deve começar a discutir, digamos agora, para que o partido possa chegar, portanto, ao outubro e mudar, portanto, o cenário daquilo, por exemplo, que foram as últimas autárquicas? Olha, eu penso que, em primeiro lugar, é bastante difícil que isso aconteça. Vemos as autárquicas recentemente. Era preciso mudar todo um quadro jurídico, etc., para que a gente pudesse dizer que as coisas estavam organizadas para que houvesse uma disputa sem que aparecesse um partido hegemônico, um partido que, a priori, fosse considerado como vencedor, portanto, das eleições. Ora, eu penso que, e tenho estado a dizer aqui no programa, a forma como a máquina eleitoral está montada no país, ela dá todas as possibilidades ao Partido Frelimo para ganhar as eleições. O que os partidos políticos fazem neste momento e nestas eleições gerais é procurar ter o maior número de deputados possíveis na Assembleia da República. Dificilmente, na minha ótica, conseguem chegar à presidência da República. Um candidato da Renamo ou um candidato do MDM dificilmente chega, porque entregar a presidência ou um destes partidos vencer as eleições, neste caso o candidato do partido vencer as eleições, seria de alguma forma a Frelimo estar a dizer que, ora, eu neste momento estou cansado de governar e você já pode de alguma forma entrar. Ora, a Frelimo, não acredito eu,
Pela forma como a nossa política é feita, que é oferecer cargos, oferecer posições, oferecer uma série de coisas aos seus membros para a sobrevivência dos próprios partidos, não acredito eu que a Renamo ou o MDM neste momento estejam em condições de chegar, portanto, ao poder. Isto vai ser bastante difícil e, se calhar, eu recupero aqui as palavras de um dos membros da Frelimo, que disse mesmo que a Frelimo estaria no poder pelos próximos 50 anos. Aquilo que aconteceu no México e que até chegou a ser chamado de mexicanização, em que um partido teve mais de 50 anos, portanto, a governar aquele país. Então, eu penso que as condições ainda não estão criadas em termos de um jogo limpo, em termos de um jogo aberto, em termos de um jogo num campo em que todos nós estejamos a ver o que é que está a acontecer para os países, para os partidos da oposição almejarem. É bom que a gente sonhe até em chegar a esta questão, este sonho que foi trazido, portanto, pelas últimas autárquicas, na qual a Renamo, em alguns pontos do país, alegadamente venceu e como veio a público reclamar. Portanto, esse sonho que foi criado por esses resultados das autárquicas não deviam fazer a Renamo neste momento sonhar mais alto e nessa perspectiva de alteração e mudança do quadro jurídico que lhe permitisse entrar eventualmente em pé de igualdade, portanto, com todos os outros contendores? Ora, eu penso que sim. Sonhar não ocupa espaço, como se diz, e ninguém, portanto, morre por sonhar. O importante aqui realçar eu disse neste ponto, como é que a política é feita em África, em primeiro lugar. Estou a falar de toda a África. E depois podemos descer aqui e olhar para Moçambique. Ora, em África, a política é feita exatamente naquele slogan: It's our time to eat. É nosso tempo de comer. Quem chega ao poder é para dividir aquilo que são os recursos do Estado, os bens, etc., por aqueles que são os seus seguidores. Isto é uma forma até de sustentação destes partidos. Ora, a Renamo claramente que almeja também isto, que é chegar ao poder, apropriar-se dos recursos e repartir pelos seus membros para ter esta solidificação. Ora, a Frelimo, sendo o partido que está a governar o país, que domina a máquina, portanto, é o partido que convoca as eleições, através do chefe de Estado, etc., etc. E olhando para aquilo que é, como decorrem estes processos, as fraudes, as manipulações e uma série de coisas, eu penso que é aqui onde a Renamo devia se concentrar para reduzir estas possibilidades de fraudes e outras para chegar ao poder. Se a Renamo não consegue fazer isto, dificilmente chega lá. Pode até sonhar, mas dificilmente chega lá. Ora, nós já estamos a ter relatos de manipulações que aconteceram nas eleições autárquicas, para Frelimo estar na posição em que está. Já estão a acontecer. Já estão a aparecer casas onde estão-se a fazer cartões, onde estão-se a fazer... Quer dizer, o cenário na prática ele não mudou. Nós até podemos pegar na lei, como eu estava a dizer, e procurarmos alterá-la, mas em termos práticos, a Frelimo tem mais pessoas no terreno, tem melhores condições no terreno, que podem, de alguma forma, continuar a manter este jogo desequilibrado. E eu penso que não vai mudar nestas eleições, mesmo que a Renamo tenha este sonho, mesmo que o MDM tenha este sonho, a Frelimo, se nós formos olhar mesmo aquilo que aconteceu recentemente no próprio partido, aquelas lutas que existem para chegar lá, este jogo que o Inhusse está a fazer de não avançar para a escolha do candidato, são tudo jogos de interesses. Então eu não acredito que a Frelimo e os seus membros tenham perdido o interesse de chegar à presidência. E num país em que nós observarmos claramente que o jogo é desequilibrado por vários dos motivos, portanto, que eu levantei aqui. E desafiando-lhe com esse pensamento sobre o que é que este Conselho Nacional da Renamo poderá trazer como novidade amanhã, quando nós sairmos à rua.
que novidades é que poderão eventualmente ter sido produzidas desta magna sessão da RENAM? Bom, podemos ter novidades. Não podemos também diabolizar a RENAM a este nível. A RENAM já existe há quase 40 e tal anos, quase 50, acho que é isso, 40 e tal, e nunca deixou de ser RENAM. Agora, a diferença é que podia fazer diferente agora com o surgimento de alguns fenômenos como Manuel de Araújo e Venâncio Mondlane, que sempre mostraram interesse em contribuir. Só que há um problema que acho que os partidos políticos devem ter um cuidado naquilo que é contratação, diria isso, dos seus membros. Falo de membros que já têm expressão política ou na sociedade. Porque esses membros vêm com ambições pessoais e claras. Pois. Eu não vou obedecer o processo, eu conheço o meu valor, eu vou lutar pelos meus valores. Então, é muito perigoso se um partido pretende manter aquilo que é a raiz, que é obedecer o processo, tem que ter muito cuidado nisso. Podemos ter surpresas, podemos ouvir que, se calhar, o Suf Mohamed se mantém como presidente do partido, mas não vai concorrer às presidenciais. Aí cria uma expectativa maior. Então, esta RENAM também não é tão cega e surda aos fenômenos políticos nacionais. Mas também pode ser daqui, deste Conselho, afundado. Olhando para aquilo que... A RENAM não precisa dessas coisas todas, porque tem quadros, tem pessoas pensantes ali. Não podemos subestimar esta RENAM. Agora, não haverá solução dentro dos partidos políticos para a governação deste país. E, em jeito de resposta ao que o Baltazar disse, não se pode assumir categoricamente que a Frelimo vai ganhar. Afinal, este país é de quem? Quem governa os mundos? Deus pode nos surpreender. Na história da política moçambicana, nunca tivemos uma situação tão conturbada como esta. Não é um sinal de que alguma coisa divina está para acontecer? Porque há um clamor aqui de um povo que sofre, morre de fome, é perseguido, é marginalizado. E essas pessoas não têm o poder judiciário, não têm o poder político para reclamar. Porque o poder político foi instalado, foi capturado e ninguém está disposto a morrer pelos outros. Então, não se pode descartar uma intervenção divina. E eu assumo isto como uma palavra de conhecimento. Que se cuidem tanto a RENAM, tanto a Frelimo, que Deus pode intervir e ninguém passar. Tivemos um exemplo concreto em Senegal. Saiu alguém diretamente para a presidência. Então, que esses políticos não se assumam como definitivos na política nacional. Deus pode nos surpreender e bem. E um exemplo concreto que eu quero deixar. Os moçambicanos estão a precisar de um líder. Se formos a olhar para aqueles que são os revolucionários nacionais, o que é que o Edson da Luz morreu tendo? As características dos revolucionários não possuem coisas materiais, mas os revolucionários que nós temos têm casa na Somarchile, estão na Assembleia da República. O que é que você vai trazer como revolução? Então, que este povo acorde. Muito obrigado. Baltazar Fael, engenheiro de considerações finais. Portanto, também tem essa expectativa que amanhã possamos ter boas novidades, digamos assim, deste Conselho Nacional da RENAM, que tenham transpirado destas discussões acesas que estão a acontecer neste momento. Sim. Não vou falar aqui de divindades, penso que estou mais virado para questões de ciência do que propriamente de divindades. Quanto à questão deste Congresso, eu acredito que tudo que sair deste Congresso será uma novidade, porque, de alguma forma, o que nós estamos à espera é que, de fato, o partido RENAM se assuma como uma verdadeira
força da oposição, que melhore aquilo que é a atuação da governação no país e que deste Congresso, de alguma forma, nós possamos olhar para a RENAM, depois desta sessão, como um partido que é uma alternativa viável para todos nós, um partido que possa, de alguma forma, trazer uma esperança para este país. E quando digo trazer uma esperança, não estou a dizer ou a assumir que a RENAM vai ganhar o pleito eleitoral que está por cima, mas a esperança nem sempre é ganhar o pleito eleitoral, mas é ajudar aquele que está no poder, seja a Frelimo, seja o MDM, seja uma outra força política, a se esmerar no sentido de fato, ser um partido que ajuda o país tanto a se desenvolver. É isto que eu espero deste Congresso. Muito obrigado, Sérgio. Um dos aspectos que nós temos que ter em conta sempre é que aquilo que os políticos dizem não deve ser isso, na verdade, que nos guia, que nos leva a termos que nos conformarmos com a nossa miserável situação. Pelo contrário, nós temos que querer alterar as coisas. Aliás, se nós nos lembrarmos, o que nos trouxe a democracia nesta sociedade em que nós estamos no universo foi uma realidade como esta, em que Luís XIV, lá no século XVII, dizia «L'État, c'est moi», não é? Eu sou o Estado, daqui ninguém me tira. Infelizmente, o que nós vimos aqui é esse resultado da Revolução Francesa e aconteceu. Então, não deve ser por essa via. O que nós temos que entender é que cada moçambicano tem que se assumir como cidadão, tem que se assumir como alguém que tem direitos políticos e civis e tem que exercer o seu poder. Agora, é preciso, sim, prestar atenção que a atuação nas nossas eleições vai acontecer a 3 níveis. Há uma, exatamente agora, que enquanto nós nos degladiamos por aí, na verdade, os cartões vão ser produzidos e acabamos tendo aquela situação em 1927, 47, na Libéria. O presidente da República nas eleições acabou ganhando com uma margem de 1.500%, mais ou menos. Ou seja, tinha mais pessoas, neste caso, nas urnas do que aqueles que tinham sido registradas. Esta situação, nós podemos ter a certeza, poderá estar a acontecer neste momento, porque não temos fiscalização adequada, porque as pessoas estão-se a degladiar. Mas também precisamos, e dizia outro dia, que, na verdade, as forças vivas da sociedade, nós temos uma possibilidade de, aquele pão que eu ia comer, posso, na verdade, me registrar como observador. Eu não preciso que alguém pague, eu estou lá como cidadão consciente, estou na urna e não preciso daquela situação de estar, votou, sentou, eu tenho credencial para poder observar as eleições e sentado ali eu posso muito bem estar também a ajudar a resolver a questão de enchimento das urnas e viciação dos resultados, que são as duas outras situações. A outra, essa é muito mais a nível ético-moral dos nossos, principalmente os nossos juristas, os nossos juízes, que não faz sentido que o Tribunal Constitucional, que devia ser, de alguma forma, o guardião da moral desta sociedade, nos traga resultados daqueles de uma forma... É um pouco disso. E a própria RENAM tem que criar condições, mais uma vez concordando, de criar condições de estar representado em massa a oposição, para que possam também fazer parte dessas instituições numa situação em que tem um poder de tomar decisões e não apenas algumas pessoas a tomar, e assim essa situação pode mudar, sim. Obrigado. Muitíssimo obrigado, cavalheiros. Eu quero agradecer a vossa presença, portanto, neste programa de hoje, as vossas reflexões, análises e interpretações.